30 de agosto é o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune, ou seja, as células de defesa do organismo atacam o próprio sistema nervoso central, provocando lesões cerebrais e medulares. No programa de hoje, vamos entender as causas, os sintomas e os tratamentos dessa doença que atinge 35 mil brasileiros, segundo estimativa da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Agora, no Câmara em Pauta. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje 2 convidados. A doutora Ana Maria Canzonieri, que é psicóloga e supervisora técnica da ABEM, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. Obrigada pela sua presença. E a gente recebe também o doutor Denis Bernardi Bichuete, que é professor adjunto de Neurologia da Unifesp e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. Obrigada pela sua presença, doutor. A gente começa tentando entender um pouco sobre esclerose múltipla e para entender a gente precisa saber o que é. E a minha primeira pergunta, Denis, é essa: o que é esclerose múltipla? Bom, Renata, eu acho que cabem alguns comentários, né? Então, a primeira coisa é que a esclerose múltipla não tem nada a ver com pessoa esclerosada, né? O termo esclerosado é um termo leigo ou coloquial que reflete ou significa aquela pessoa que está com perda de memória ou alteração de comportamento. Antigamente já foi sinônimo de uma demência. Então, esclerose múltipla não tem nada a ver com o esclerosado. E de onde é que vem esse nome esclerose múltipla? Bom, ela é uma doença de origem autoimune, ou seja, todas as doenças autoimunes são aquelas em que o teu sistema de defesa, o teu sistema imunológico se volta contra você mesmo. Então, por exemplo, no lúpus ele ataca o rim, ataca o pulmão, ataca a pele, na artrite reumatoide ataca as articulações, na psoríase ataca a pele, e na esclerose múltipla o seu sistema autoimune se volta contra a sua mielina. A mielina, de uma forma bem simples, é uma capa que recobre os nossos nervos, como uma fita isolante recobre um fio de eletricidade, e aí quando ela é perdida, os impulsos elétricos são mais lentos, provocando uma série de sintomas. Então, se afeta as vias motoras, perda de força; se afeta as vias visuais, perda de visão; se afeta o nosso sistema de equilíbrio, provoca descoordenação. E aí, se voltando lá atrás, de onde é que vem o nome esclerose múltipla? É porque essas lesões da mielina, elas provocam cicatrizes. E esclerose é um termo médico para cicatriz. Então, quando a gente olha numa ressonância ou quando no século XVIII as pessoas faziam autópsia para os diagnósticos, elas encontravam múltiplas cicatrizes ao longo do cérebro e da medula espinal do indivíduo. E daí o nome esclerose múltipla, porque é uma doença que deixa múltiplas cicatrizes no sistema nervoso. Como muitas doenças autoimunes, ela afeta as pessoas mais jovens, então entre os 20 e 40 anos de idade. Na maioria dos países do hemisfério norte, ela é a principal causa de incapacidade em pessoas abaixo de 50 anos de idade. Então, incapacidade motora, incapacidade visual, até mesmo aposentadoria. A Ana pode me confirmar isso depois. No Brasil, onde as estatísticas são um pouco mais não precisas, ela fica um pouquinho atrás de ferimento por arma branca e ferimento de arma de fogo. Então, acidente de trânsito, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, ainda é uma grande causa de incapacidade. No Brasil, a esclerose múltipla entra em segundo lugar. Certo. O doutor falou a respeito de esclerose e o termo esclerosado, que a gente escuta falar já há algum tempo sobre, né? A pessoa está esclerosada. Isso denota algum tipo de preconceito com relação à esclerose múltipla, Ana Maria? As pessoas têm preconceito com relação por conta de não conhecerem ou por conta de qualquer outro fator? Eu acredito que sim. Nós dizemos que não somos preconceituosos de um modo geral. E quando a gente trabalha com pacientes que demandam necessidades especiais, é que a gente realmente se depara com o preconceito, sim. Quer seja para o esclerosado, aquela pessoa que tem dificuldades com perdas de memória, né, com o próprio envelhecimento ou com o Alzheimer, que já existe esse preconceito, com as pessoas com as limitações, como na esclerose múltipla, que tanto, como o doutor Denis disse, pode ser motora, como também cognitiva. A pessoa pode ter uma perda de memória significativa e perder alguns referenciais. Isso gera, sim,
bastante preconceito, inclusive em termos profissionais, porque se você imagina que essas pessoas com menos de 50 anos, elas estão numa vida ativa, produtiva, em termos profissionais, educacionais, e elas podem representar, né, uma camada da população que está ainda produzindo uma série de trabalhos, e isso vai afetar. Esta problemática, este preconceito, em termos do trabalho, em termos de como a pessoa vai se colocar socialmente, afeta psíquica, emocionalmente e em termos produtivos, porque essa autoimagem passa a ser diminuída, há uma desvalorização do conteúdo profissional. Então, eu acredito que é muito importante ter consciência da doença para mudar esse status atual. Doutor, falta falar sobre o assunto? A gente fala ou escuta falar pouco sobre esclerose múltipla? Bom, Renata, essa é uma pergunta interessante. Por que se fala pouco sobre esclerose múltipla? Então, talvez eu faça alguns comentários do ponto de vista técnico, médico, e a Ana, como membro de uma associação de pacientes, possa responder de um outro ponto de vista. Eu acho que o primeiro ponto é que não é uma doença comum. Então, no Brasil, ela compromete ao redor de 20 para 100 mil habitantes do ponto de vista estatístico. Se você for colocar isso do ponto de vista populacional, é muito menos do que Alzheimer, do que dengue, do que doença cardiovascular, do que uma série de outras coisas. No Brasil, nós temos menos esclerose múltipla do que em outros lugares do mundo, por vários motivos, principalmente genéticos. Então, em alguns lugares da Europa, esse número chega a 80, 90 para 100 mil habitantes. E nós temos muitos outros problemas também para serem resolvidos. No meio médico é algo que se fala muito, tem muito desenvolvimento no meio médico, então a gente ensina os mais novos, nós temos medicamentos novos, nós temos métodos diagnósticos, mas quando a gente vai para os pacientes, eu acho que ainda existe uma grande dicotomia. A primeira delas é que quem está bem não conta o que tem. Então, eu tenho vários pacientes que correm, andam de bicicleta, trabalham, são produtivos e esses, obviamente, não se expõem. E, por outro lado, aqueles que já estão bastante comprometidos têm uma dificuldade muito grande de se empoderar, seria o termo hoje para falar. Então, talvez seja um misto de, por um lado, eu ter pessoas que estão muito bem, por outro lado, eu tenho pessoas que não conseguem mais falar por si, e talvez por uma necessidade, ou talvez não necessidade, de campanhas públicas em prol da esclerose múltipla, uma vez que a gente está num país onde existem muitos outros problemas básicos a serem saneados. Óbvio que uma coisa não justifica a ausência da outra, talvez a Ana possa comentar um pouco mais, mas é essa visão que eu tenho, pelo menos do lado médico, mas eu não sou um político ou talvez eu diria, eu sou um bom comunicador, mas não um comunicador fora da universidade. Certo, tá certo. A gente vai falar sobre o que o doutor acabou de falar para a gente. A gente precisa de momentos para falar sobre isso, e agosto é o mês para falar sobre esclerose múltipla. A gente vai fazer um breve intervalo e volta no próximo bloco para falar mais sobre isso. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara de Guarulhos. Às segundas, quartas e sextas tem o Jornal da Câmara, em que você acompanha os destaques das sessões ordinárias, comissões permanentes, audiências públicas e solenidades da Casa Legislativa, além, é claro, dos projetos e ações dos parlamentares. Jornal da Câmara, toda segunda, quarta e sexta, a partir de 13h, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
A TV Câmara Guarulhos tem uma programação com muito conteúdo para você, em 12 horas de transmissão diária pelo canal 7 da NET Digital e 24 horas por dia, 7 dias por semana, na Web TV. O Jornal da Câmara é exibido 3 vezes por semana em versões inéditas, nas segundas, quartas e sextas, sempre a partir da 1 da tarde. No telejornal, você acompanha as principais notícias das sessões, audiências públicas e comissões permanentes da Casa, além de ficar por dentro de todo o trabalho legislativo. Às quartas-feiras, você assiste a uma nova edição do Ponto de Vista, que traz entrevistas exclusivas com personalidades da nossa cidade. Já na sexta-feira, temas relevantes para Guarulhos são debatidos em edição inédita do Câmara em Pauta. Tudo isso sem esquecer as transmissões ao vivo das sessões ordinárias na terça e na quinta e das audiências públicas e reuniões de comissão mais importantes. Fique ligado aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre esclerose múltipla. A gente já conversou um pouquinho no primeiro bloco sobre isso. Agora a gente volta perguntando para a doutora Ana Maria o seguinte. A senhora é supervisora técnica da ABEM, que é a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla. E quando a gente escuta dizer que a gente não fala tanto, a gente não conhece tanto sobre isso, a associação pode ajudar a gente com relação a isso. Existe um site, existe divulgação de trabalho, especialmente nesse mês, que é instituído como o Dia da Conscientização de Esclerose Múltipla, o dia 30 de agosto? Sim, nós da associação, nós temos como missão a divulgação sobre a conscientização da esclerose múltipla, a orientação, a informação para o paciente, para os seus familiares, focando nesse aspecto da conscientização para levar a qualidade de vida. Então, nós temos site, as redes sociais, uma série de materiais que nós produzimos na associação em termos escritos, folhetos, livretos, livros, para que possamos divulgar no Brasil todo, porque a associação ela é brasileira, então nós temos essa penetração no Brasil como um todo. E até como o doutor Denis disse, né, em relação a essa questão da conscientização, o porquê não é tão divulgado, eu concordo com ele nesses aspectos. Talvez não é que não seja tão divulgado, é que a forma, o tipo de divulgação, ela ainda não atingiu de um modo geral a sociedade para que se tenha a conscientização. E aí eu vou levar um pouquinho pela questão da psicologia. Né? Normalmente, aquilo que nós temos medo, temos dificuldade de entrar em contato, nós evitamos realmente a tomada de consciência, a participação, porque nos causa incômodo. E querendo ou não, existe um certo fantasma em relação à esclerose múltipla. É uma doença que ainda não sabemos exatamente muitas coisas sobre ela, como isso se dá, se vai existir ou não esse processo de cura e o que vai acontecer comigo, eu vou ter dificuldade de andar, eu vou perder a memória, eu vou precisar de uma cadeira de rodas. Então, existem muitas perguntas e nem todas com respostas precisas. E isso leva a uma dificuldade nessa relação da compreensão da doença, tanto para o paciente, na relação com o médico, como os familiares, na relação com o paciente, na relação com o médico, na busca do que fazer. Então, eu acho que esses pontos de interrogação fazem parte de conteúdos nossos, dos nossos medos de entrar em contato e muitas vezes ouvir coisas pelas quais nós não estamos preparados a ouvir. Então, por isso, nós percebemos isso até muito nos nossos sites, nas nossas formas de divulgação, em que as pessoas, elas têm um contato inicial, mas elas não dão continuidade realmente para se inteirar. Nas palestras que nós realizamos, em que os familiares marcam
que vão, ou os próprios pacientes marcam, né, a presença, mas acabam não estando presente. Nós temos parceria com uma empresa que faz um atendimento de orientação de psicologia online. O número de pessoas que entrou em contato pelo site é extremamente alto comparado com o número de pessoas que aderem. Então, nós percebemos realmente, né, e aí eu me pauto nessa questão da psicologia, nas nossas próprias dificuldades e limitações. Entendi, doutora. Doutora, e quando a pessoa, ela assume, você falou, né, se eu não estou com sintomas ainda, então é porque, de repente, dá para ir levando esse assunto não sem preocupação, mas sem se expor, enfim. Para fazer esse diagnóstico, para dizer para a pessoa, olha, é esclerose múltipla, é difícil, é um diagnóstico complicado, os sintomas confundem com outras doenças, como é que é isso? Tá, então vamos falar primeiro dos sintomas e depois eu falo do meu passeio ou caminho diagnóstico. Então, assim, como muitas doenças autoimunes, primeiro afeta pessoas jovens e segundo, ela tem sintomas que vão e voltam. Então, quando eu falei que desencapa a mielina e dá um determinado sintoma, essa agressão, em um determinado momento para e a pessoa consegue se recuperar, existe recuperação da mielina. Então, por exemplo, os sintomas de esclerose múltipla são perda de força na perna, formigamento, dificuldades de coordenação, embaçamento visual, mas os sintomas não são, no início, muito graves ou importantes. Assim, nenhum paciente com esclerose múltipla vai para a cadeira de rodas de um dia para o outro. Nenhum paciente com esclerose múltipla fica cego de um dia para o outro. Então, os sintomas, inicialmente, eles são sutis. Então, eu tenho um formigamento na perna, ou eu tenho uma dificuldade para caminhar, ou eu tenho um sutil embaçamento visual, que dura de 4 a 8 semanas, mais ou menos, isso numa média de pacientes, e melhora espontaneamente. Some. Então, nos primeiros anos, isso melhora por completo e não necessariamente deixa sequelas. As sequelas demoram anos para acontecer na maioria dos pacientes. Então, eu procuro ajuda, isso passa como uma labirintite, isso passa como estresse, isso passa como um embaçamento visual por uma virose ou por um outro sintoma. Então, isso acontece aqui, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa. É claro que, assim, na mão de um neurologista ou na mão de pessoas de outras especialidades que conhecem um pouco da doença, e os médicos mais novos já estão bem formados para isso, você consegue identificar. Uma vez eu tendo os sintomas, certas alterações no meu exame clínico, eu preciso de outros exames. Então, eu preciso de uma bateria de exames de sangue, eu preciso de uma ressonância, pelo menos uma ressonância de crânio, e em alguns casos eu preciso de um líquor, o famoso líquido da espinha. Por que tudo isso é importante? Porque os mesmos sintomas da esclerose múltipla são comuns também a outras doenças. Aparecem, o mesmo formigamento pode ser de uma pessoa que tem hérnia de disco, o mesmo desequilíbrio pode ser de uma pessoa que tem um tumor cerebral, o mesmo embaçamento visual pode aparecer numa pessoa com lúpus, por exemplo, e mesmo as lesões cerebrais que a gente vê na ressonância, óbvio que elas são bastante específicas, mas elas podem aparecer em outras doenças, principalmente doenças autoimunes. Então, a ressonância e o líquor servem para eu ter certeza de que eu estou frente a uma doença desmielinizante e uma bateria de exames de sangue serve para que eu tenha certeza de que eu não tenha outra doença. Por exemplo, hepatite B, hepatite C e HIV podem dar os mesmos sintomas que um paciente com esclerose múltipla. Então, faz parte do meu rol de investigação eu ter certeza que aquela pessoa é negativa para esses exames. Então, por um lado, é um pouco fácil hoje em dia, porque na maioria dos lugares eu tenho um grande acesso à ressonância e médicos que conhecem isso, mas eu preciso ter certeza que eu não tenho outra doença associada. Isso é o que a gente chama de uma doença, um sintoma de exclusão. Eu preciso excluir outras coisas. Então, por isso que muitas vezes o paciente tem o sintoma, ele nos procura, nós fazemos alguns testes, às vezes repetimos esses testes antes de firmar o diagnóstico ou ter certeza que não é outra coisa. E o paciente deve procurar quando ele tem um sintoma ou é preciso esperar um conjunto desses sintomas. Teve um sintoma, procura já um especialista para fazer esses exames de exclusão ou o conjunto deles? É muito difícil responder genericamente essa tua pergunta, tá? Eu, Denis Bischoit, sempre fui um grande defensor da clínica geral ou do clínico geral. Então, eu acho que assim, se você tem um sintoma visual, você deve procurar um oftalmologista.
Se você tem uma perda de força na perna, se você vai procurar um neurologista, um ortopedista, um fisiatra ou seu clínico geral, depende muito do acesso que você tem ao sistema de saúde. Então, sim, esses outros médicos, eles são usados numa rede de contatos. Eu recebo pacientes de oftalmo, de otorrino, de ortopedista, que quando identificam que aquele problema não é exatamente deles ou parece um problema neurológico, eles encaminham para mim. O que é importante é você não deixar o sintoma passar. Então, assim, se alguém te atende num pronto atendimento e fala que aquilo é uma labirintite, te medica e recomenda que você procure auxílio, pode ser só uma labirintite? Pode, mas marque uma consulta com alguém depois. Se o teu oftalmologista te atende, duvida se aquele embaçamento visual é uma coisa importante ou não e solicita exames, não fuja desses exames. Se você tem um determinado sintoma, como uma perda de força na perna, e o primeiro tratamento não resolve isso, pode ser que você precise de um segundo tratamento ou pode ser que você precise de uma segunda opinião. Então, eu acho que o importante é, se alguém te dá recomendação para seguir um determinado caminho e marcar uma consulta posterior, faça isso. Eu recebo uma série de pacientes com esses mesmos sintomas e que não é esclerose múltipla. Então, não necessariamente, esses sintomas não são só desta doença. Muitas vezes são coisas que a gente mesmo sente, quer dizer, todos nós estamos sujeitos a formigamentos, embaçamentos e coisas assim. Mas o importante é seguir a recomendação daquele que te deu o primeiro atendimento. Tá certo, não pode fugir do médico. A gente vai fazer um breve intervalo e volta falando mais sobre esclerose múltipla. Não sai daí. Por gentileza, eu gostaria de saber como é formado o orçamento no nosso município. Uma das atribuições do Poder Legislativo é discutir e votar as leis orçamentárias elaboradas e encaminhadas pelo Executivo. Por isso, a Câmara de Guarulhos analisa, propõe emendas, aprova ou rejeita a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Orçamento Anual e o Plano Plurianual enviado pela Prefeitura. O Plano Plurianual, ou PPA, é a ferramenta de planejamento estratégico do município, que define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e de programas de duração continuada. O PPA abrange um período de 4 anos e, por ser o documento de planejamento de médio prazo, aparece como estrutura básica para as demais peças orçamentárias. Já a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO, estabelece as metas e prioridades da administração pública para o ano seguinte de sua discussão. Ela orienta a elaboração do orçamento anual do município, mantendo-o em sintonia com as diretrizes, objetivos e metas do PPA em vigência e ainda dispõe sobre mudanças na legislação tributária. Com o PPA e a LDO definidos, o município elabora então um orçamento para cada ano. É essa lei que vai prever as receitas que o governo espera arrecadar e fixar as despesas a serem feitas com esses recursos. O orçamento anual busca concretizar as diretrizes, os objetivos e as metas do PPA de acordo com as metas e prioridades estabelecidas pela LDO. O PPA, a LDO e o orçamento anual estão previstos tanto na Constituição Federal quanto na Lei Orgânica Municipal de Guarulhos. Todas essas peças orçamentárias foram regulamentadas principalmente pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que também prevê a realização de audiências públicas para que a população participe ativamente da elaboração do orçamento. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! De volta com o Câmara em Pauta, a gente fala hoje sobre esclerose múltipla e a gente encerrou o bloco, o Dr. Denis estava explicando para a gente que é importante procurar para saber o diagnóstico e a gente encerrou falando que é importante não fugir
do médico, não é, doutor? Tem que procurar, seja um problema ou outro. Se tem algum sintoma, pode não ser esclerose múltipla e muitas vezes não é, mas é preciso procurar o médico. Por que a gente foge tanto do médico? Tem uma explicação, a gente foge do diagnóstico, mas não dá para fugir de uma doença, né? Se tiver com ela, vai ter que tratar. Tem alguma coisa que a gente possa dizer para as pessoas que não vai adiantar fugir do médico? Por que a gente faz isso com tanta frequência? A gente, de modo geral, né? Todo mundo um dia já tinha uma consulta aí, a maioria das pessoas deixou para lá, depois eu vejo e vai passando o tempo. Isso pode piorar a situação. Sim, Renata, e novamente eu vou puxar pelo lado da psicologia. De um modo geral, todos nós temos consciência do que está nos acontecendo. Quando você tem um mal-estar, quando você tem algo diferente, você tem essa percepção. E todos nós temos as nossas dificuldades em relação às nossas emoções. E o medo de adoecer, o medo de se tornar dependente de outras pessoas, de uma condição, o medo da morte, do envelhecimento, de uma doença crônica, isto percorre nas nossas mentes, consciente ou inconscientemente. E quando nós temos mais dificuldade, mais negação em relação ao processo do adoecimento, isso se torna muito mais difícil de enfrentar. Então, por isso, muitas pessoas deixam, né, de buscar essa compreensão sobre o que está lhe acontecendo por meio de exames ou por meio de médicos, né, ou até de forma, eu considero errônea, e aí o doutor Denis também pode me corrigir se eu estiver errada, esse hábito que se desenvolveu das pessoas pegarem os exames, abrirem, olharem, lerem e irem no doutor Google. Então, isso piora muito, porque você passa a ter uma compreensão que não é verdadeira. Quando o diálogo com o médico, quando o diálogo com o profissional da área da saúde poderia ser muito mais ilustrativo e realmente esclarecedor. Então, quando a gente não lida com os nossos medos, a gente passa a fugir desse contato e criando muito mais dificuldades, muito mais fantasmas que impedem você de enfrentar a doença prontamente. Então, a minha sugestão é que as pessoas, né, passem realmente a ter esse conhecimento maior de si mesmo e ir em busca de ajuda, de apoio do profissional da área da saúde. O médico para auxiliar e fazer o diagnóstico, um profissional psicólogo, inclusive para ajudar a enfrentar essas dificuldades do adoecimento. Doutor, para quem procurou o médico, perdeu o medo ou não teve como escapar, foi levado, quais são os tratamentos para a esclerose múltipla? Existe um tratamento? Existe cura? Para a gente começar essa pergunta. Bom, vamos começar de trás para frente, que é mais fácil, né? Cura hoje, não. Tá? Se vai ter um dia, eu não sei. Tá? Nesse momento, eu me coloco na posição de clínico, então eu sou um tratador, então eu dependo das coisas que estão disponíveis para tratar. Pesquisas acontecem no mundo inteiro, em ritmos muito acelerados. Se algum dia a gente vai chegar à cura, eu não sei. Mas nós temos medicamentos hoje em dia que são de potências das mais variadas possíveis, inclusive com chance de interromper a progressão da doença. Então, eu não posso falar em cura, mas eu posso falar que se você tiver medicado adequadamente, talvez você nunca mais tenha um sintoma. E aí, quando a gente divide o tratamento da esclerose múltipla, a gente divide em duas partes. A gente divide em tratamento imunológico e tratamento sintomático. Então, o que é o tratamento sintomático? Aquela pessoa que tem perda de força e eu vou recomendar fisioterapia, aquela pessoa que pode ter dor ou um formigamento e eu vou entrar com um medicamento para isso, aquela pessoa que tem uma perna rígida e eu vou ajudar ela a soltar um pouquinho. Então, quando eu já tenho algum grau de incapacidade, eu tenho toda uma série de medidas para melhorar minha qualidade de vida e recuperar, reabilitar.
Quando a gente vai para o tratamento imunomodulador ou tratamento imunológico, eu estou falando daquilo que interrompe de uma certa forma a progressão da doença. Então, quando a gente fala dos nossos linfócitos agredirem a mielina, são tratamentos que bloqueiam essa agressão. Existem tratamentos das potências mais variadas possíveis, existem medicamentos que estão no mercado há mais de 25 anos no mundo e no Brasil, existem medicamentos mais novos, mais potentes e mais eficazes. Problema: quando a gente vai para os medicamentos mais potentes e mais eficazes, isso significa mais efeito colateral. E medicamento que mexe no sistema imunológico como efeito colateral tem infecção, alguns podem aumentar o risco de câncer, outros podem aumentar o risco de você desenvolver outras doenças, porque eu mexo num braço do sistema imunológico, mas eu posso fazer aflorar outras coisas. E o problema número 2 é o seguinte: quanto mais cedo eu entro com o medicamento, melhor. Então, no mundo da esclerose múltipla hoje, tudo que tem de novo tem um forte ou grande benefício para quem está recém-diagnosticado. Infelizmente, para aquele paciente que tem a doença há 30 anos e já tem um grau de incapacidade, os medicamentos novos não são tão eficazes, porque o que eu tenho de remédio hoje evita a progressão. Uma outra coisa que acontece é, eu tenho que entrar com o remédio e eu tenho que fazer o meu melhor possível antes da pessoa ter uma sequela. Então, uma coisa que é interessante no tratamento da esclerose múltipla, diferente, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca, diferente de um paciente que foi transplantado do rim ou do fígado, por exemplo, eu tenho que entrar com remédio antes dele ficar muito doente. Eu tenho que entrar com remédio mais forte antes dele desenvolver uma certa dificuldade. Enquanto que em outras doenças a pessoa ficou muito doente para depois entrar com tratamento. Então, essas são situações que geram dificuldade. Então, de uma certa forma, resumindo, eu tenho medicamentos das potências mais variadas possíveis. Não necessariamente o mais forte é o melhor para aquele paciente. Não necessariamente os remédios mais antigos são ruins. Os remédios mais antigos e tradicionais, se usados no momento adequado, funcionam muito bem, obrigado. E quando eu preciso trocar por um mais forte, o paciente precisa ter a consciência e a proximidade do seu médico para saber usar aquilo antes ou para evitar efeitos colaterais. Eu tenho pacientes que andam 10 quilômetros de bicicleta por dia, eu tenho pacientes que correm 3 a 10 quilômetros 3 vezes por semana, eu tenho os pacientes das profissões mais variadas possíveis, que se você encontra com eles na rua, você não diz que eles têm nada, enquanto eu tenho outros pacientes que começaram a tratar já com um certo grau de incapacidade e a doença, de uma certa forma, estabilizou naquele ponto. Então, eu acho que a mensagem final é: nós temos muito o que fazer, isso tem que ser feito precocemente, antes de se desenvolver alguma dificuldade, o que gera essa ilusão, mas eu estou muito bem, eu preciso tratar, é você que eu preciso tratar, para você continuar bem, e principalmente saber o momento de trocar o remédio, e que quando se troca existem uma série de requisitos e cuidados que eu preciso ao momento que eu troco de remédio, mas não necessariamente isso é muito perigoso. Respeitando esses preceitos, o paciente também pode ficar muito bem com um remédio mais forte. Não é possível, não é aconselhável que se ignore tudo isso, né, doutora? As pessoas precisam estar atentas. Para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta para vocês dois. Vocês acreditam que esse dia, 30 de agosto, que é o dia da conscientização da esclerose múltipla, contribui para essa consciência de que é preciso olhar para esse problema e não ignorar sintomas e não ignorar, às vezes, quem é da família e está apresentando algum desses sintomas, esses dias que a gente escuta falar, e são tantos, né, de consciência de uma coisa, de outra, o específico da esclerose. Vocês acreditam que é um dia importante, doutora? Sim, Renata, eu acredito que é fundamental, porque quanto mais nós pudermos falar, esclarecer, apresentar as questões de sintomas, para que o próprio paciente, os familiares, né, busquem esse apoio dos profissionais da área da saúde, busquem o seu médico, conversem com ele, eu acho que isso é muito importante.
Lembrando também a questão de quando o paciente está doente, de que ele buscar saídas, né, tratamentos, a neuroreabilitação, um apoio psicoterapêutico, isso é fundamental. E isso, nesse mês, principalmente de agosto, né, a ABEM se preocupa em manter atualizado o site o ano inteiro, mas principalmente em agosto, que é o mês nacional da conscientização, a gente batalha muito para que isso seja divulgado, para que as pessoas possam realmente tomar consciência e se ajudar, acima de qualquer coisa, prestar atenção em si mesmo e buscar os recursos internos para se fortalecer. Certo, obrigada. Eu complemento e corroboro o que a Ana falou, que eu acho sim muito importante. Eu acho sim muito importante o papel que os meios de comunicação fazem, o papel que as associações de paciente fazem, existem várias, é muito importante. Então, eu tenho uma limitação. Eu sou clínico, o médico é clínico, então ele informa o paciente no consultório, ele ocasionalmente tem site, ele ocasionalmente responde a perguntas, ele ocasionalmente se expõe na mídia, mas quem vai fazer a divulgação real, quem vai fortalecer o grupo de pacientes é a associação de pacientes, é o indivíduo que tem, é o familiar, é o amigo. Então, o papel da associação de pacientes em divulgar essa informação, o papel das mídias, como a gente está fazendo aqui, em divulgar essa informação e usar os vários profissionais que trabalham nesse atendimento, é muito importante. Nesse sentido, eu como médico, eu tenho uma limitação de até onde eu consigo chegar. Eu consigo chegar no meu consultório, eu consigo chegar no meu aluno, eu consigo chegar no meu colega. Mas eu preciso estar lá para eles, eu preciso estar lá para atender. Então, a presença da Ana, a presença de vocês, a apresentação do indivíduo que tem, do familiar dele, do amigo dele, é importante. Lembrando também que não é para viver só disso, é para viver com isso, né? E aproveitar a tua semana e o teu final de semana com outras ações e atividades também. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos. Doutora, também muito obrigada. Vocês que falaram aqui também foram ótimos nesse dia que eu não estou conseguindo falar tão bem. Eu agradeço os esclarecimentos e a presença de vocês. E você que esteve com a gente, muito obrigada pela sua companhia também. Até a próxima. Tchau.